Em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar o nosso irmão Vitor Hugo, HG, ele vai pregar a palavra do Senhor para o nosso coração, e você aplauda ao Senhor pela vida dele, em nome de Jesus. Paz do Senhor, amém? Hoje eu não esqueci de tirar a máscara, não. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo em Levítico, capítulo de número 6. Livro de Levítico, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 6, versículo 8, ao versículo de número 13. Todos acharam? Amém? Versículo número 8. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena a Arão e seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta queimada. Isto é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda, até o amanhecer. E o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e os seus calções de linho, e ele colocará sobre a sua carne, levantará cinzas, que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará do lado do altar. E ele se despirá de suas vestes, e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará. E o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e ele colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará ele a gordura das ofertas de paz. E o fogo deverá sempre queimar sobre o altar, e nunca se apagará. Tome seu assento. Nós estamos falando nessa noite sobre o tema Removendo as Cinzas. Esse texto que se encontra em Levítico, capítulo de número 6, ele é coberto de vários princípios que devemos carregar diante de nós. O texto em si, não só o texto, mas como todo o Antigo Testamento, ele sofre um pouco de preconceito de alguns cristãos, porque há uma má interpretação de que o Antigo Testamento não tem tanto valor para nós nos dias de hoje, pois são realidades que se passaram. Concordo que são realidades que se passaram, mas nós lemos o Antigo Testamento em busca de princípios, e o Antigo Testamento vai nos dar várias lições. Esse texto é acompanhado de várias dessas lições. Dentro de nós, o Antigo Testamento tem que ter um valor enorme. Por quê? O próprio Jesus, o próprio Cristo, o próprio Messias, ele vai citar o Antigo Testamento várias vezes. O próprio Jesus, ele de maneira nenhuma vai tirar o valor e a riqueza que há nesses textos, como dos profetas também. Jesus, ele cita o Antigo Testamento. Em Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo 17 e 20, Jesus vai abrir o livro de Isaías, capítulo de número 61, versículo 1 e 2. E Jesus começa a pregar para eles o que está escrito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem um grande valor para nós. Temos que entender que não existe um novo sem um velho, e nem um velho sem um novo, pois ambos vão se completar. Como assim? O antigo vai apontar que algo vai acontecer, e o novo vai descrever que sim, aconteceu. O que me chama a atenção é que, quando Jesus vai citar no capítulo 4 de Lucas, o Antigo Testamento, no versículo 1, começa dando uma informação interessante, que vai nos dizer que é quando Jesus é levado para o deserto, e a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto. No versículo 14, vai dizer que, pelo poder do Espírito Santo, Jesus vai a Galileia.
Jesus, ele caminhava cheio do Espírito Santo, porque no altar de Jesus havia fogo, porque no altar de Jesus tinha o fogo de Deus. Jesus conseguia entender esse equilíbrio, que ele devia ter no coração dele a mensagem de Cristo, a mensagem dele, a verdadeira mensagem, e também a plenitude do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que contém um fogo no seu altar, certamente ela falará das Escrituras com autoridade, como Jesus falava, como Jesus anunciava. E o texto que lemos é sobre o altar. Vai falar sobre o altar, vai falar sobre cinzas, vai falar sobre tabernáculo, e precisamos entender a riqueza que há dentro dele. O contexto em si é fantástico. É o momento em que muita coisa já aconteceu no deserto. Você conhece a história, onde Moisés vai até o Egito, tira o povo de lá, vai caminhando pelo deserto, e acontece várias coisas nesse deserto, como reclamações, murmurações, Deus manda juízo, muitas coisas acontecem, e chega um momento que Deus diz que vai estabelecer um tabernáculo. Você conhece, existe Santo dos Santos, lugar santo, tem um átrio, e dentro todos esses utensílios, existe um altar. Mas o que é o altar? Representando nos dias de hoje, o altar é o meu coração, é o seu coração. Naquela época, o altar do tabernáculo era onde um sacerdote, como Moisés, ofereceria um sacrifício diante de Deus. É o texto a qual nós lemos. E esse sacrifício, ele vem com alguns princípios. Esse texto que nós lemos vai nos relatar como esse sacrifício deveria ser feito, o que deveria acontecer, como eles deveriam entrar, como eles deveriam sair, o que eles deveriam falar e como se vestir. Era o culto deles, era onde eles iriam oferecer o sacrifício diante de Deus. Aqui nós já temos uma lição importante. Eu não defino como eu vou cultuar a Deus, é Deus que define como Ele quer o culto. Eu vou diante de Deus oferecer um sacrifício, eu não posso levar qualquer coisa, eu tenho que levar o meu melhor, e o meu melhor é o que Deus quer que eu leve. Essa mania de, eu cultuo do meu jeito, eu adoro do meu jeito, eu oro do meu jeito, isso está errado. Há princípios que devemos seguir. Deus que decide como será o culto, como que Ele quer ser adorado, e não eu que decido como vou adorá-lo. E nesse altar vai relatar esses princípios. Eu quero falar sobre apenas deles nessa noite, que é sobre as cinzas e a lenha. Nós temos que entender o que é uma cinza e o que é uma lenha diante de Deus. Antes de falar disso, eu quero que você entenda algo. Deus diz que a lenha, ela deve ser colocada todos os dias pela manhã. Não é uma vez por semana, não é apenas um culto de domingo, não é apenas um culto de quarta, mas é todos os dias pela manhã. E Deus pega ali Moisés, Deus pega Arão e mostra tudo para eles, como deverá ser feito, como que eles vão oferecer este sacrifício diante de Deus. Eles devem chegar até o altar, retirar as cinzas que estavam lá e colocar a lenha, somente isso, e levar o sacrifício deles. Isso é o que Deus pede. Mas o que me chama a atenção é que Deus pede para eles montarem todo o cenário, mas hora nenhuma Deus fala o seguinte com Moisés: Moisés, Arão, leva fogo. De maneira nenhuma. Deus fala apenas o seguinte: leva as lenhas, tira as cinzas e prepara o altar. Por quê? No capítulo de número 9, Deus vai inaugurar esse altar. Vai ser usado pela primeira vez. E está ali Moisés, Arão, e Deus não fala com Moisés: Moisés, cadê o fogo? Arão, cadê o fogo? Apenas uma ilustração para você entender.
Deus lá de cima fala, está tudo pronto? O altar está pronto? Moisés, está pronto. Está pronto, Arão? Está pronto. Então afaste, que eu vou lançar o fogo. Por quê? Porque o fogo que vem do homem, ele apaga facilmente. Mas o fogo que provém de Deus, o verdadeiro fogo, ele permanece aceso. Se eu quero produzir o meu fogo, Deus vai enxergar como fogo estranho. Fogo que não pertence a Deus. Apenas algo que me motiva, que me emociona por um certo tempo. Vemos isso no capítulo de número 10, de Levítico mesmo, aonde homens, pelo nome de Nadab e Abiú, esses dois homens, no capítulo 6, Deus fala com todos como que deve ser o sacrifício. No capítulo 10, os filhos de Arão, eles vão oferecer um falso fogo diante de Deus. Acompanhe o capítulo 10, no versículo de número 1. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incenciário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, a qual não foi ordenado, e saiu fogo diante de Deus, e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. O fogo estranho, o falso fogo, pode te causar uma morte, e eu não falo apenas de morte física, eu falo de morte espiritual. Por quê? Porque você vai se acostumar com o falso, e não vai buscar o verdadeiro. Como que funciona isso? Eu venho num culto de domingo, e produzo dentro de mim um falso fogo, mas na segunda-feira já estou pecando novamente. Isso conduzirá você ao inferno, à condenação eterna. Por quê? Porque a sua vida não mudou. Você apenas teve um momento de motivação, um momento que você se emocionou num culto, porque esse fogo não foi produzido por Deus. Eu posso pedir uma ilustração para você, exemplo. Vamos supor que eu acendo uma fogueira no meu canto esquerdo, e peço para Deus acender uma fogueira no meu canto direito. Você daí que não viu nada, você vai abrir aquela porta, vai enxergar duas fogueiras, as duas são fogo. Com seus olhos naturais, o que você vai enxergar? Um fogo, tanto aqui como aqui. Parece a mesma coisa, porque fogo é fogo, não tem distinção. Mas a diferença é, quem acendeu este fogo? Esse fogo fui eu que acendi. Este fogo foi Deus que acendeu. Visivelmente, fogo é fogo. Pode ter movimento, pode ter choro, pode ter um falso arrependimento, mas este fogo que eu acendi, certamente amanhã ele vai apagar. Mas o fogo que Deus produziu, certamente ele não vai se apagar. E existe uma forma a qual nós possamos de preservar esse fogo. O que Deus fala com eles? Olha, todos os dias, tira as cinzas e coloca a lenha. Primeiro eu vou falar com você da lenha. O que é a lenha nos nossos dias, aplicando para os nossos dias de hoje? Primeiro, lenha é aquilo que faz que o fogo continue aceso, que o fogo não se apague. Ou seja, lenha é uma vida de oração. Lenha pode ser um louvor que você escuta. Lenha é o estudo das Escrituras. Eu acho praticamente impossível você que tem uma vida de oração, você que tem uma vida com estudo da palavra, falar que não tem fogo no seu coração de Deus, falar que não sente a presença de Deus. É impossível. É impossível um ser humano que tem uma vida de oração não sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque ele está em uma vida em comunhão com Deus. E aonde eu estou em comunhão com Deus, eu sinto a presença dele, a paz dele em mim. E se eu tenho diante de mim as Escrituras, a palavra de Deus, eu estudo ela, pratico ela, coloco ela na minha vida, automaticamente eu vou conhecer quem é que está acendendo esse fogo.
Então é impossível eu ter uma vida de oração e uma vida de leitura, de prática da palavra e dizer que não sinto Deus. Deus não está em mim, eu não sinto a presença dele. Certamente, se você não sente Deus, você acha que um fogo de Deus não está no seu altar, é porque você não tem uma vida de oração. É porque você não estuda e não pratica a palavra de Deus. Então lenha é isso, é tudo aquilo que me faz estar perto de Deus, que faz que essa chama queime dentro do meu coração. Você já sabe o que é lenha, mas o que é uma cinza então? Por que Deus manda todos os dias colocar a lenha e retirar as cinzas? Certamente você já ouviu muito, até muitas pregações que diz que cinza é o pecado. Cinza é o pecado que apagou a chama do seu Espírito, do Espírito Santo. Mas não, cinza não é o pecado. É só irmos para o natural. O que causa a cinza? Lenha queimada. Se eu queimo essa lenha, automaticamente amanhã ela se tornará cinza. Então a cinza não é o pecado. A cinza é a lenha que eu queimei no dia anterior. Isso significa cinza. Então, se você está no seu coração cheio de cinza, é porque você queimou ontem a sua lenha, mas hoje não queimou mais. Hoje essa lenha precisa ser colocada de volta e ser retirado essas cinzas que ficou no seu altar. Lembre que eu falo no seu coração que o altar que existe hoje é o meu coração. O altar seu é o teu coração. A lenha é sua vida de oração. A cinza é a lenha que você queimou ontem. Eu preciso que você entenda isso. Que o que você vivenciou no passado, ficou no passado. O que você vai vivenciar no presente, ficará no presente e se tornará passado. Você todos os dias tem que ter em mente a noção que você necessita de retirar essas cinzas diante do seu altar. Há muitas pessoas que infelizmente se tornaram um museu histórico. Tem muitas histórias para contar, para falar sobre. É que no meu tempo eu já vivi isso, já aconteceu isso, eu já vivenciei isso, eu já experimentei isso, mas hoje, nada. Porque o seu altar, o seu coração está cheio de cinzas. Você apenas tem memórias do que aconteceu na sua vida e hoje você não tem essa vida mais. Por que isso aconteceu? O que causou isso? Simplesmente, você não obedeceu a Cristo. Você não obedeceu o que a palavra de Deus fala, que é o quê? Todos os dias pela manhã, tira as cinzas e coloque uma lenha diante do seu altar. Nós precisamos entender essa verdade, e nós não podemos querer oferecer a Deus, por uma falta de necessidade. Temos esse defeito, nós não sentimos a presença de Deus, queremos produzir fogo no nosso coração, mas no capítulo 10 você viu o resultado. Não queira produzir um falso fogo no seu coração, uma falsa emoção para você chorar apenas. Busque a Deus, que Ele por si próprio vai mandar o fogo no seu altar. É Ele que manda, e você preserva este fogo. É Ele que acende, e você que vai manter este fogo aceso. Moisés entendeu isso, Arão entendeu isso, e todos os dias eles entravam naquele lugar, tirava as cinzas e colocava a lenha. Eu te pergunto nessa noite, como está o seu coração? Como está a sua vida diante de Deus? O que passa na sua mente? O que você faz? Será o que você faz no seu cotidiano, na sua rotina, é apenas algo para produzir um falso fogo, fingir uma falsa espiritualidade? Está cheio disso no meio da igreja brasileira, uma falsa espiritualidade, um falso fogo, e as pessoas vão conduzindo os teus caminhos
neste falso fogo, achando que estão corretas, achando que está tudo bem. Eu produzo o meu fogo, o irmão que está do meu lado vê que eu estou com as mãos levantadas, com os olhos fechados, estou produzindo o meu fogo. Mas Deus te pergunta, nessa noite, e o fogo que eu acendi, aonde está? Será que o seu coração ainda queima pela presença de Deus? Ou você apenas quer passar uma imagem que ainda é um cristão, que ainda é um crente, que ainda tem essa chama no seu coração? Lembre, ao natural, aos olhos visíveis, fogo é fogo, mas o que vai comprovar se é fogo de Deus ou se é fogo estranho é no dia posterior a qual esse fogo foi aceso. Eu quero orar por você. Levante do seu lugar. Eu quero que você entenda nessa noite o seguinte: o seu coração não pode apenas ficar no passado. Você não deve ficar apenas lembrando do que aconteceu, mas pelo contrário, busque a Deus por coisas novas, busque a Deus para que Ele realmente volte a acender essa chama que um dia se apagou no seu coração. Não viva um falso evangelho, uma falsa espiritualidade. Chegou o momento do seu coração realmente ter o fogo de Deus. Chegou realmente o tempo em que você todos os dias, por todos os momentos, coloque lenha no seu coração, oração, coloque estudo da palavra, vida cotidiana com Deus, jejum. É isso que eu e você precisamos. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos diante do Senhor aqui nessa noite, meu Pai. Muitos corações se encontram angustiados aqui nessa noite, porque apenas lembram do que aconteceu no passado, lembra que vivenciou algumas coisas, mas nós sabemos que hoje existe no coração dele cinzas, a qual impede que o fogo do Senhor, Pai, prevaleça. Espírito Santo de Deus, que realmente o fogo que é do Senhor venha se acender nesse altar novamente. Queremos o fogo do Senhor, não queremos fogo estranho, meu Pai. Queremos realmente viver uma vida espiritual com o Senhor, não uma falsa espiritualidade. Não deixe que o nosso coração fique contaminado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que todos os dias possamos levantar diante do Senhor, agradecer pelo dia e colocar lenha no nosso coração, colocar oração, colocar a Tua palavra, meu Pai. Nós escondemos a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que não ficamos apenas em memórias de coisas que aconteceram, mas ao contrário, que possamos vivenciar o presente do Senhor, pois o Senhor não mudou. O Senhor o mesmo Deus que fez no passado, pode fazer no presente e fará no futuro, meu Pai. E nesse presente estamos buscando ao Senhor, para que o nosso coração seja incendiado nessa noite pelo Teu fogo verdadeiro. Oramos ao Senhor e agradecemos pela Tua voz e pela Tua presença nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Você pode fechar os seus olhos, adore ao Senhor por um instante. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Deus. Que o altar do nosso coração seja um lugar de encontro contigo. O Senhor está nos esperando
para voltarmos a orar, para voltarmos a falar com o Senhor, para o nosso coração se prostrar diante de Ti. O Senhor tem saudades, Deus. Esse fogo que queima, que arde, que nos chama para uma vida nova, para uma vida diferente, para uma vida que nos desprende de toda prática e comportamento contrário à Tua vontade. Faz arder aqui nessa noite, Deus. Faz arder em nós, Senhor, o fogo do Teu Espírito. Aleluia, Deus. Seja o Senhor em nós. Aleluia. 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 Te adoramos, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não preciso ser repetitivo em nada do que foi pregado, mas essa palavra nos coloca a pensar sobre como temos vivido a nossa fé. Nós temos nos deparado com muitos crentes saudosistas, pessoas cheias de histórias para contar, de quando evangelizava, de quando cantava, de quando participava. Mas infelizmente, irmãos, aí fora está cheio de gente que vai para o inferno contando essas histórias, que vai chegar no inferno e vai ter muita coisa para contar de quando evangelizava. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que aconteceu ontem, a unção de ontem, ela vale para ontem. Mas se hoje eu não for lá de novo e remover essa cinza, e colocar uma lenha nova, pouco adianta a nossa fé. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, como foi dito aqui, querem servir a Deus da sua forma. E quando a gente olha para o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, nós vemos um Deus organizado, absolutamente organizado, um Deus cuidadoso, zeloso, quem monta, quem desmonta, quem faz, quem adora, quem remove. E aí de repente a gente quer, achando que Deus vai aceitar do nosso jeito, e a gente cria e produz esse fogo, e as pessoas ficam impressionadas, e a gente acha que está dando tudo bem, está dando tudo certo. Poxa vida, eu estou pregando, o povo está chorando, eu estou cantando e o povo está sentindo Deus, mas você sabe que dentro de você esse fogo de Deus já não arde mais, já não existe mais. Que você saia daqui nessa noite dizendo: Deus, faz arder em mim, Deus, esse fogo que não se apaga, esse fogo que não se apaga, esse fogo que não se apaga. Que Deus faça isso em nós. Nós temos trabalhado para sermos uma igreja forte, cheia do Espírito Santo de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, mas cheias, como diz a Escritura, pessoas que não apenas se emocionam, porque nós nos emocionamos, pessoas que não apenas levantam as suas mãos, porque nós levantamos, pessoas que não apenas gritam e dão um aleluia e glória a Deus, porque nós fazemos isso, mas pessoas que saem por aquelas portas dizendo: a minha vida vai ser outra, eu vou ser alguém diferente. A espiritualidade que eu vivo nesse lugar, eu vou viver na minha casa, na minha faculdade, no meu casamento, com o meu vizinho, no prédio onde eu moro, no meu namoro, no meu noivado. Eu vou ser essa pessoa. Esse é o meu desejo para você. Amém? Você está comigo aqui? Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, por tua presença. O Senhor nos faz repensar a vida como nós temos levado, Senhor. Nós acreditamos, ó Deus, muitas vezes que nós temos agradado ao Senhor, e de repente o Senhor vem com uma palavra como essa e nos coloca a pensar de que pouco adianta aquilo que produzimos no lugar público, na plataforma. O que realmente importa, Deus, é o secreto, é como está o nosso coração quando ninguém está vendo, como que está o nosso coração quando só o Senhor nos vê, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos confronta neste lugar. Obrigado porque o Senhor nos faz sair daqui, Deus, não mais, ó Deus, como pessoas desculpáveis, mas indesculpáveis diante da tua presença. Que não sejamos apenas, Deus, pessoas que têm boas histórias do Senhor para contar, mas
que as histórias do Senhor se renovem a cada dia na nossa vida, Pai. Dai-nos uma semana debaixo do Teu cuidado, livra-nos de acidente, de assalto, guarda os casamentos, guarda os filhos, guarda as nossas crianças, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Com as suas mãos estendidas, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.